Sempre foi uma bênção, porque no reino nós somos um em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Amados, abra comigo a sua Bíblia. Aleluias. Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6 a seguir. Gênesis 3, 6 diz assim: quando acharam, diga achei. Aleluia. Diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aleluia. Você pode se assentar, dando glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos hoje aqui com nossa equipe de adoração também. Para quem não me conhece, acredito que ninguém me conhece aqui. Sou pastor na igreja apostólica Alinhamento Pleno, na unidade de Itaquera. Nós temos aí 8 unidades na igreja apostólica do Alinhamento Pleno, e onde eu pastoreio fica ali no bairro de Itaquera. Então, juntamente com a minha esposa, a pastora Jennifer, nós estamos fazendo um trabalho ali, pastoreando na unidade de Itaquera. E hoje trouxe aqui também essa equipe maravilhosa aí para nos acompanhar nessa noite. E creio que Deus tem algo para ministrar aos nossos corações hoje, amém? Quando eu recebi também o convite, entendi que hoje era uma noite de conferência. E eu disse: Deus, o Senhor ainda quer tratar algo conosco, quer tratar algo comigo, porque nós acabamos de sair de uma conferência. E eu tenho comigo que quando Deus quer conferir algo, é porque Deus tem algo importante para realizar. E conferência para nós entendemos isso, e toda vez que realizamos uma conferência, eu bato muito nessa tecla com o nosso pessoal e digo: cara, se é conferência, é porque Deus deseja alinhar algumas coisas na nossa vida. Porque conferência é lugar de ser conferido, é lugar de fazermos um checklist, um check-up, entendemos o que Deus quer conosco para este tempo, o que Deus quer tirar, o que Deus quer acrescentar, o que Deus quer realizar. Então, conferência é um tempo importante. Então, você que está aqui nessa noite precisa começar por aqui esse entendimento, que conferência é um tempo importante. No reino do Espírito, algo está se movendo, e esse algo deseja nos ministrar poderosamente para esses dias. Serão 3 dias de conferência, e um tema poderoso: conferência de paternidade. Melhor ainda, porque muitos de nós nos sentimos filhos, mas não nos comportamos como filhos. Então, conferência de paternidade é algo muito sério que Deus deseja realizar nesses próximos dias. Aleluia. E quando eu penso em conferência de paternidade, não tem como eu não lembrar do primeiro filho de Deus, a criação, a obra da sua criação, Adão, que
por um momento da sua vida, teve um deslize, um descuido, de forma influenciada, comeu do fruto que não poderia comer, e o Senhor cobrou, Ele lhe deu uma sentença. Então a Bíblia diz uma coisa, que Deus falou para ele não comer aquele fruto, do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas a palavra diz que Eva foi cercada pela serpente, manipulada, e astutamente a serpente conduziu Eva a uma queda, e essa queda, Eva conduziu Adão, e ambos caíram. Mas a Bíblia diz que naquele dia em que eles caíram, Deus estava passeando no jardim. Isso é tremendo, porque nós vamos compreender uma coisa nessa noite, que o ambiente de paternidade não é um ambiente físico apenas, não é um ambiente, não é a sala simplesmente do seu pai, não é a casa simplesmente do seu pai, mas um ambiente de paternidade é um ambiente espiritual, e é um ambiente para quem entende de fato e reconhece Deus como Pai, porque nós vemos Deus como Senhor, vemos como Rei, vemos como poderoso, e às vezes temos dificuldade de vê-lo, enxergar como Pai. E conferência de paternidade é para nos trazer de volta a identidade de filho, porque na verdade nós não perdemos os ambientes físicos ou os títulos, nós não perdemos isso, mas o que nós perdemos muitas vezes é o lugar, e é sobre isso que eu quero falar contigo, porque todo filho tem um lugar separado por Deus, preparado por Deus, aleluia. E você que é filho, você tem um lugar em Deus, e esse lugar ele vai além das limitações, das estruturas que nós temos, que nós edificamos, vai muito além do que isso. E a Bíblia diz que Adão ele tinha um lugar. Que lugar é esse? Era um jardim, e esse jardim não era do Éden, esse jardim era um jardim no Éden, era diferente, não era o jardim do Éden, era o jardim no Éden. O Éden fala de uma atmosfera, um ambiente de paternidade, um lugar onde Deus não lhe deixaria faltar nada, de um lugar onde Deus lhe daria assistência diariamente. E sabe o que é tremendo? Que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, dizem que Deus todos os dias ia no jardim na viração do dia. Mas quando você lê a Bíblia pausadamente, aplicando regra de interpretação, você entende que Deus não ia todo dia no jardim. Diz a Bíblia que Deus estava no jardim. Ou seja, o jardim para o Senhor não era um lugar que ele ia de vez em quando, era um lugar onde ele estava. Essa é a casa do Pai, é aqui que a gente precisa entender. E a Bíblia não diz que ele foi naquele dia que Adão caiu. Não, está escrito, está ouvindo, está ali no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Ele estava ali no jardim. Algumas versões dizem que e ouviram a voz de Deus que estava no jardim. Deus não foi ali para ver se Adão caiu. Não, Deus sempre esteve ali. Porque o jardim, o lugar no Éden, é um ambiente diferente, é um ambiente de paternidade, é um ambiente de glória, é um ambiente onde a presença de Deus está. E a Bíblia diz que o Senhor foi procurar Adão e Eva naquele ambiente, mas eles não estavam naquele ambiente. Diz a Bíblia que eles estavam escondidos, ou seja, eles perderam o lugar onde eles tinham um relacionamento com Deus. Eles não precisavam esperar Deus vir na viração do dia, porque Deus estava ali. Ali era o ambiente de Deus, ali era o lugar onde os filhos se relacionavam com Deus. E eu acredito que esse dia foi um dia de uma conferência. O Senhor veio para conferir como estava Adão, e quando o Senhor veio conferir o que estava acontecendo com Adão, o encontrou em pecado. E a Bíblia diz que Deus o tirou para fora, tirou Adão daquele lugar e colocou um querubim na porta daquele lugar para que ninguém entrasse. Vamos compreender uma coisa acerca de paternidade. A Bíblia diz que ele saiu do Éden, ele saiu daquele ambiente, ele perdeu não o pai. Escute isso que é importante. Adão não perdeu o pai, Adão não perdeu a sua essência. Agora ele só é alguém que está caminhando debaixo do pecado, mas ele não perdeu a sua origem, ou seja, a sua essência. Ele não perdeu o seu pai, o seu Criador. Então o que Adão perdeu? Diga comigo, Adão perdeu
salvação, porque talvez erramos contra Deus, ou porque talvez caminhamos de uma forma que não agradou ao Senhor. Mas o nosso problema é que nós perdemos o lugar, e nós não podemos perder esse lugar. Você pode perder até as coisas materiais, você pode perder até o lugar estrutural, mas o lugar que não podemos perder é o lugar onde a presença de Deus está. Sabe, a Bíblia diz que havia duas árvores no jardim. A primeira é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a árvore que Adão comeu juntamente com a sua esposa. E a Bíblia diz que Deus falou: vamos tirá-lo daqui, para que também eles não comam da árvore da vida e vivam também eternamente como nós vivemos. Então a Bíblia diz que eles perderam imediatamente o lugar. Então o que nós não podemos perder é esse lugar em Deus. O que nós não podemos perder é o lugar em Deus. Ainda que você perca tudo, você não pode perder o seu lugar em Deus. Aleluia. Ainda que você perca tudo, o seu reinado, suas coisas, tudo que você tiver, uma coisa que você não pode perder é a presença do Espírito Santo na sua vida. Diz a Bíblia que Deus nos colocou para fora e colocou um anjo naquele lugar, e aquele lugar foi fechado, aquele lugar se trancou, e aquele lugar ninguém mais poderia entrar. Diz que havia uma espada flamejante que estava pairando sobre aquele ambiente, e a Bíblia diz que Deus colocou esse querubim na porta do jardim e colocou o homem para fora. Então nós vamos compreender uma coisa: eu preciso preservar o lugar que o Senhor preparou para mim. Tem muito filho que ainda não entendeu a importância ou a relevância de ser filho. Só aprende a dar valor quando perde o lugar na mesa do pai. Muitos de nós não deixamos de ser filhos, mas perdemos o lugar. Então você não vai perder nunca a paternidade, mas se você perder o lugar, você se torna um filho bastardo. Ainda que você tenha um pai vivo, ainda que você tenha um discipulador que possa cuidar de você, mas se você perder o lugar da mesa, você vai continuar, eu e você continuaremos como filhos órfãos de pais vivos. Porque não é só sobre você ter um pai, mas é sobre você estar na mesa, é sobre você estar no lugar que você tem que estar, é sobre você estar no ambiente que você tem que estar. Então, se nós olharmos a palavra, diz que Deus tirou Adão daquele lugar, mas Adão não perdeu o pai. Deus continuou com Adão, Deus continuou na geração dele, Deus continuou cuidando do homem, mas o que ele perdeu foi um lugar, foi um espaço, foi um ambiente. Então, irmãos, não podemos perder esse ambiente. Por isso que Davi, ele dizia: eu posso perder tudo, posso perder o palácio, posso perder o reinado, posso perder o trono, mas o que eu não posso perder é a presença do Espírito Santo. Então talvez não sei o que você perdeu, eu não sei o que tiraram de você, mas o que eu sei é que se você não perdeu o ambiente da presença, então você não perdeu nada. Se você não perdeu o ambiente da presença de Deus, então você não perdeu nada. Se não te tiraram do ambiente da presença, então não te tiraram de nenhum lugar. Você está no melhor lugar ainda. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa: não há lugar melhor do que a presença de Deus. Aleluia. Eu não sei o que tiraram de você, mas eu sei que Deus é poderoso para restituir. Na onde? No lugar da presença, no ambiente da presença, no ambiente da mesa, no lugar que nos cura, que nos restaura, que nos transforma. Aleluia. Deus, quando tirou Adão, não disse que nós não voltaríamos. Por que Deus, ainda que Adão saiu daquele lugar, Ele nos traria de volta para aquele lugar? Porque Ele diz: você não perdeu o pai, você não me perdeu, e eu não posso deixar você nesse lugar sem primeiro tratar a sua vida. A Bíblia diz que a preocupação de Deus era que Adão comesse do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Por que Deus tirou Adão daquele lugar? Porque Deus quis preservar a Adão. Por quê? Porque se Adão em pecado come o fruto para viver eternamente, não há redenção. Então, o lugar da presença é o lugar de segurança. Deus poderia deixar Adão no Éden para que ele comesse do fruto da vida e vivesse eternamente? Poderia, mas Ele não queria que o homem vivesse eternamente em pecado. Mas a Bíblia diz que ainda que o homem saiu daquele lugar
lugar e não comeu daquela árvore. Apocalipse nos ensina que Deus disse que naquele dia, no último dia, nós voltaremos e comeremos da árvore da vida que está preparada para aqueles que venceram. Ou seja, você perdeu um lugar, mas Deus vai te levar de volta para aquele lugar. Mas agora que você vamos comer o fruto da vida, mais redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Então, paternidade é cuidado, conferência. Deus está cuidando de nós. Aquilo que Deus nos permitiu perder não é simplesmente porque Ele queria nos castigar ou porque nós somos incapazes de fazer o que Ele quer, não é, mas é porque Ele está te protegendo, é porque Ele está cuidando de você. Mas Ele disse uma coisa: fica tranquilo, você não me perdeu. Podemos perder tudo, irmãos, só não podemos perder a presença de Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro de João 14. É bem conhecida essa passagem. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz João 14, bem conhecido assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito. Jesus falou: se não tivesse morada lá, eu mesmo teria avisado. Mas tem. Glória a Deus. E Ele disse: eu vou. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Sabe que Jesus não vai preparar uma casa? Jesus não vai preparar morada, porque a Bíblia diz que já tem muitas moradas. E essa morada é na casa de quem? Do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. Muitas pessoas não perderam a morada, não perderam o Pai. O que perderam foi o lugar. É por isso que Jesus falou: eu vou preparar um lugar. A morada já tem, a casa do Pai também já tem, mas o que falta? Um lugar. E é isso que o Senhor vai nos restituir, vai nos levar de volta para esse lugar. Aleluia. Você precisa, eu preciso preservar esse lugar. Se você perdeu esse lugar, hoje o Senhor vai te devolver para esse lugar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você entende isso que eu estou dizendo? Então a Bíblia diz que Jesus falou: eu vou preparar para vocês um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O lugar que o Senhor quer nos levar não é um ambiente físico, mas Ele disse: eu vos levarei para mim mesmo, porque o lugar que vocês perderam é um lugar de essência, porque o lugar que vocês perderam é um lugar de relacionamento. Então eu não quero te levar para um lugar de estrutura, eu quero te levar para um lugar de relacionamento, para mim mesmo. Eu irei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Ele quer nos levar de volta para Ele, porque o que nós perdemos não é quem foi Ele, foi a presença, foi o ambiente. Ele quer nos levar de volta para mim mesmo. Ele disse: e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ninguém vem. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Ele disse: ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Jesus está nos ensinando o princípio de paternidade, está nos ensinando que só pode exercer paternidade aquele que aprende a ser um bom filho. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai. Ele está falando: ninguém vem, porque ele está dizendo: eu sou esse caminho, é por mim, é por intermédio de mim. Ninguém vem senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa
das mesmas obras. Então nós vamos aprender uma coisa que interessante que acontece nesse discipulado de Jesus com os seus 12. Ele está dizendo para eles o seguinte: não se turbe o vosso coração pelas coisas dessa terra, por aquilo que está te afligindo, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou lá e vou preparar um lugar. Eu vou preparar uma casa, já está pronta, as moradas eternas já existem, o que falta é um lugar, e ele vai preparar esse lugar que alguns perderam. Então diz a Bíblia que Jesus começa a ensinar isso aos discípulos, mas ele tem no meio dos seus discípulos um Tomé. O Tomé é o cara que não conhece o caminho, porque ele é incrédulo. Então Tomé diz: Senhor, como saberemos o caminho? Eu não sei qual é o caminho. E também no discipulado de Jesus tem um outro chamado Filipe, que esse tem problema de paternidade. Um não tem fé, não consegue enxergar o caminho, e o outro não consegue entender a paternidade, e ele não conhece o Pai. Você já percebeu? Nesse texto, Jesus está falando coisas tremendas, coisas sobrenaturais, dizendo: eu vou conduzir vocês a esse lugar. Mas no meio deles havia dois discípulos, um, o Tomé, ele não conhecia o caminho, e o outro, Filipe, que não conhece o Pai. Esse discipulado era o discipulado de Jesus, irmão. Imagine se no discipulado de Jesus algumas pessoas tinham dificuldade de conhecer o caminho, e o Pai, imagine o nosso discipulado. Mas o que Jesus nos ensina com isso? Que Ele quer ensinar que nós devemos aprender o conceito de paternidade. Se a conferência de paternidade nessa noite vem para conferir algo na nossa história, a primeira coisa que o Senhor está conferindo em nós é: você já sabe qual é o caminho? Você já reconhece quem é o Pai? Quando no nosso discipulado não há talvez essa clareza, nós temos duas complicações: alguém que não sabe apontar o caminho e alguém que não sabe revelar o Pai. Pior é que Jesus sabia tudo isso, mas os seus discípulos ainda tinham um entendimento fechado. O que eu vou aprender com isso? Que se eu não reconheço no discipulado paternidade, tão pouco eu vou saber qual é o caminho. Se eu não reconheço o que é paternidade, tão pouco reconhecerei qual é o caminho. Por quê? Diga, por quê, pastor? Diga forte, por quê, pastor? Porque quem dá destino para o filho são os pais. Então, se eu não reconheço o Pai, tão pouco reconhecerei o caminho. Jesus é o caminho, Ele é o Filho, e Ele está ensinando que quem não recebe o Filho também não recebe o Pai. E que Jesus está nos ensinando que o caminho da paternidade é a filiação. Se eu não aprendo a ser filho, nunca me tornarei bom pai. Tem pessoas que dizem assim: eu vou dar para os meus filhos que eu nunca tive. Isso não é verdade, sabe por quê? Porque essas atitudes estão sendo inspiradas pelos traumas que essa pessoa viveu, estão sendo inspiradas pelos complexos de rejeição e de inferioridade que ela viveu. Agora, quem nunca foi um bom filho vai ter dificuldade de ser um bom pai, a não ser que a graça redentora do Senhor consiga forjar em você aquilo que você nunca teve. E essa é uma das vantagens que só o Evangelho tem. Qual é? Fazer da pessoa aquilo que ela nunca teve, nunca fez. O Evangelho é a única forma que nós temos de dar a alguém aquilo que nós nunca tivemos. Só o Evangelho pode fazer isso, porque isso é redenção. Isso é o Senhor nos redimir, nos tirar de um lugar de pecador e nos colocar nesse lugar de filhos. Outra vez, uma coisa que Jesus ensinou nesse discipulado, Ele disse: eu sou o caminho. Tomé não conhecia o caminho. Depois Ele disse: ninguém vai ao Pai. Filipe não conhecia o Pai. Se nós não conhecemos o Pai, se não reconhecemos a paternidade, tão pouco conheceremos o caminho, porque os pais darão destino, e para aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Aquele que não sabe para onde quer ir ou aonde quer chegar, qualquer coisa que lhe entregar serve. Aleluia. Mas quando você recebe a revelação de que você é filho, de que você tem um pai, que seu pai tem uma casa, e que na casa dele tem morada, e que nas moradas dele ele está preparando um lugar para você. Então você anda em paternidade, você anda em honra. Aleluia.
mesa, mas eu não quero ficar fora do que o Senhor está fazendo. Eu tenho orado para Deus, eu sei que o Senhor está fazendo coisas tremendas, não só aqui na nossa vida, na nossa igreja, mas no mundo. O Senhor está fazendo algo tremendo. E não nos deixe fora disso. Não nos tire desse lugar. Sabe por quê? Porque quando você encontra um lugar na casa de Deus, isso é a herança que o Senhor deixou para os filhos. Esse lugar é a herança. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas as moradas são para aquele que é filho. A morada está pronta e nós vamos encontrar um lugar nessa morada. Isso é herança. Escute uma coisa. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo diz: pai, me dá uma parte da herança que me cabe, eu me vou. E a Bíblia diz que o pai deu. O filho foi, gastou tudo que tinha, chegou na sarjeta, desejou comer as bolotas dos porcos. Ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, ele estava fora de si, estava transtornado, porque toda pessoa que não recebe uma direção, toda pessoa que não recebe uma instrução, ela anda como louca, ela anda vagamente. Aleluia. Então ele entendeu que na casa do pai pelo menos havia alguém que o instruísse, que na casa do pai havia alguém que cozinhasse, que na casa do pai havia trabalho, que na casa do pai havia comida, havia lugar para dormir, havia lugar para descansar. Mas ele foi para um lugar que não tinha nada disso. E sabe o que é tremendo? Que a Bíblia diz que ele, quando ele caiu em si, ele estava fora de si, mas quando ele recuperou seu entendimento, suas faculdades mentais, ele se posicionou e disse: na casa do meu pai, até o jornaleiro que trabalha lá come melhor que eu, dorme melhor que eu, veste melhor que eu. Então eu me levantarei e voltarei para a casa do meu pai. E sabe o que é tremendo na vida do filho pródigo? Que o filho pródigo saiu da casa do pai, mas ele não perdeu a casa. Ele saiu da casa do pai e ele não perdeu a casa do pai. Ele também não perdeu o pai. Ele também não perdeu os bens do pai. Porque a Bíblia diz que quando ele volta, o pai faz um bezerro cevado, ou seja, um bezerro gordo. Ele não perdeu. Aleluia. Ele não perdeu nada que estava na casa do pai. Aleluia. Mas o que o filho pródigo perdeu? Ele perdeu o lugar. Ele não perdeu o pai. Ele não perdeu a casa. Ele não perdeu os bens. Mas o que ele perdeu foi um lugar em que nós não podemos perder isso. É um lugar na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Conferência é para conferir aonde estamos. Talvez você não esteja em um lugar na casa de Deus. Talvez não sei onde nós estamos nesse momento. Mas uma coisa é, Senhor, se nós estamos fora desse lugar, nós precisamos voltar. E esse lugar não é a estrutura, irmãos. Não é. Eu percebo isso ao longo do tempo, ministrando a palavra de Deus em tantos lugares, e eu vejo que tem muitos lugares cheios de pessoas vazias. Eu vejo que há lugares cheios de pessoas vazias, altares cheios de pessoas vazias, ambientes cheios de pessoas vazias da presença de Deus. Já não se acha mais apaixonados, já não se acha mais pessoas que servem a Deus sem interesses, porque nós perdemos um lugar em Deus e começamos a gostar dos lugares dos aplausos, dos lugares dos status. Mas hoje o Senhor quer nos conduzir a um lugar na sua mesa. O filho pródigo não perdeu o pai, o filho pródigo não perdeu a mesa, o filho pródigo não perdeu a herança, ele perdeu um lugar na mesa, ele perdeu um lugar onde ele poderia estar. Sabe o que é perder um lugar? É quando alguém olha para você, que você está servindo, vivendo, crescendo, ela olha e diz: meu Deus, era para eu estar ali. Quando você posta uma foto adorando a Deus, a pessoa olha e diz: meu Deus, era para eu estar servindo ao Senhor. Olha onde eu estou hoje, eu estou longe da sua presença. Essas pessoas não perderam a igreja, elas não perderam o pastor ou a pastora, elas não perderam os amigos. O que elas perderam? Elas perderam o lugar que era delas. Nós aprendemos isso ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque o que nós carregamos, o que você carrega, é algo tão precioso, é algo tão valioso. Talvez a gente não tenha dado tanto valor para o que carregamos, a tal ponto que nós pensamos que quando as pessoas se vão, nós somos culpados de alguma coisa. Não, nós não somos culpados.
Pode existir ex-marido ou ex-mulher, mas ex-filho não existe. O ex-filho não existe, sabe por quê? Porque o filho nunca vai perder. O que ele perde é um lugar. E aí quando ele cai em si, sabe o que é cair em si? É voltar a retomar a sua consciência. Em outras palavras, que cair em si não tem autoridade sobre as suas faculdades mentais, ou seja, está endemoniado, está sobre opressão ou possessão de alguém. Mas quando nós caímos em si, nós estamos dizendo: Senhor, agora eu estou entendendo, eu estou compreendendo que há um lugar de onde eu não posso sair, porque o lugar é a herança. Você sabe qual é a herança que Deus deixou para você? É um lugar na mesa. Você sabe qual é a herança que Deus deixou para nós? É um lugar no seu reino, é um lugar na sua presença. Essa é a herança dos filhos de Deus. Essa é a herança dos filhos de Deus. Então, se for preciso ressignificar tudo, recomeçar tudo, se for preciso, faça, mas não perca o lugar na presença. E eu quero outro lugar para estar. Se só a não ser o lugar onde a presença está. Porque eu não quero estar, você também não deveria querer estar em um lugar que Jesus não está. Porque Jesus disse: eu vou preparar lugar, vou levar você para mim, para que onde eu esteja, vós estejais também. Não queira estar aonde Jesus não está. A herança dos filhos é o reino. Aleluia. A Bíblia diz que há um homem conhecido como Dimas, se é verdade não sabemos, mas diz que na cruz, pronto para morrer, ele olha para Jesus e faz um último pedido a Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje você entrará comigo no paraíso, ainda hoje você encontrará um lugar, ainda hoje você encontrará um lugar de salvação, de descanso, de refúgio. Aleluia. Isso é a herança dos filhos. É a herança dos filhos. Talvez muitos filhos pródigos pegaram a sua herança e acharam que a herança eram as coisas lá fora. Mas quando cai em si, os filhos vão entender e vão lembrar: eu tinha um lugar. Meu Deus do céu. Eu tinha um lugar, havia um lugar onde eu poderia me encontrar, havia um lugar onde eu poderia estar com Deus. Aleluia. O desejo de Jesus é que onde Ele esteja, nós também possamos estar. Qual é o valor que damos para esse lugar? Qual é o valor que damos para essa presença? Quando Ele chega, quando Ele chega, tudo muda. Quando Ele chega, tudo é transformado. Quando Ele chega, nós não temos o que fazer, nós só nos rendemos a Ele e agradecemos, porque Ele não nos tirou deste lugar, porque Ele não nos lançou fora da sua presença. Por isso que nós provocamos a presença de Deus. Onde nós nos reunimos para adorar a Deus, temos que provocar a presença dele. Nós provocamos, nós batemos até que se abra. Cara, eu não conheço vocês, mas eu vim liberar uma palavra de Deus aqui para te dizer: você pode perder tudo, menos o lugar. Menos o lugar na presença, menos o ambiente da presença, menos o lugar no relacionamento. Esse é o lugar que nos pertence. Porque ninguém pode nos tirar de fora da presença. Por isso que nós provocamos Ele, nós chamamos por Ele, nós batemos até que a porta se abra, nós pedimos até que Ele nos dê, nós buscamos até que o encontremos. Sabe por quê? Porque nele seremos supridos de todas as nossas necessidades, pois nele não há falta alguma. Nós precisamos provocar e ansiar por essa mesa, por estar sentado no lugar certo. Eu não sei se vai ser difícil compreender isso, mas irmãos, isso aqui é valioso. Esse lugar que é a presença, o ambiente, isso é valioso. Eu digo para os discípulos, digo para a igreja sempre isso. O dia que vocês perceberem que Jesus foi embora daqui, não
falo isso para os discípulos, eles ficam, às vezes, com os olhos desse tamanho. E eu digo, mas essa casa vai ser uma casa vazia se Jesus não estiver, ainda que ela esteja cheia. Porque o ambiente que nós precisamos é o ambiente que Jesus está. Muitos não desejam esse Jesus, muitos não desejam esse ambiente, mas nós precisamos desejar esse lugar. Sabe que eu vejo a vida da mulher Ciro Felícia, da Cananeia. Ciro Felícia, e ela está clamando para que Jesus cure sua filha endemoniada. Mas a palavra é bem clara em dizer que Jesus fala: não é lícito tirar o mantimento da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que uma mesa de fato ela existe, e que essa mesa tem mantimento, e que essa mesa tem alimento para filhos. Jesus falou: não é lícito tirar da mesa dos filhos, ou seja, tem uma mesa, existe uma mesa, existe um mantimento, existe um alimento, existe alguém ali que está servindo, mas também existe alguém que está do lado de fora, está olhando para a mesa, está desejando aquilo que tem ali. Quando, sabe, tem um ditado que diz que a gente só dá valor quando perde. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ali, nós não aproveitamos, não degustamos, não experimentamos o que Deus está fazendo. Jesus nos ensinou que o que Ele faz é tão precioso, que o que Ele carregou, entregou para a igreja é tão precioso, que Ele nos ensina algumas coisas. Ele diz: não pega, não é lícito pegar as coisas santas, não pegue as coisas santas e dê aos cães, nem dê as nossas pérolas aos porcos. Porque Jesus fala uma palavra talvez não pesada como essa, porque Jesus, na verdade, ele está, é um senso de valorização própria, é um senso de valorização do que eu carrego, é um senso de valorização do que tem em mim. É dizer, que eu tenho é tão precioso que não dá para compartilhar com qualquer pessoa. Por isso que em Lucas 10 ele envia os 70 e ele diz: não come aí, não bebe aí, não faça nada aí, não leve alforja. E ele vai dizer uma coisa: a casa que você entrar, repouse sobre ela se houver um filho de paz, mas se não houver um filho de paz, torne a paz para você. Saia dali, sacode a poeira, sacode, bate o pé, sacode a poeira e sai, vai para outro lugar. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando um senso de valor próprio, entender que o que Deus nos deu é precioso. Por isso eu preciso reconhecer o quão é importante eu estar nessa presença. Eu não posso perder essa presença, eu não posso perder esse que eu carrego. Jesus falou: não é lícito tirar dos filhos, tirar da mesa e dar para os cachorros, dar para os cães. Mas a mulher disse: Senhor, mas até os cães comem das migalhas que cai da mesa, né, dos seus donos. E a Bíblia diz, a Bíblia nos quer ensinar que ainda que seja migalha, mas se for da mesa do rei, vale a pena. Vale muito mais do que comer qualquer comida que não venha dessa mesa. Eu prefiro comer nem que seja uma migalha da mesa do meu rei, do que o banquete na mesa do meu inimigo, do que o banquete na mesa de Baal, do que o banquete na mesa de Satanás e seu demônio. Então eu prefiro comer ainda que seja uma migalha, mas que seja da mesa do rei. É uma chamada para nós voltarmos a esse lugar, não vamos perder esse lugar. Nós compreendemos essa missão. Eu preguei sobre isso, semelhantemente sobre isso, esses dias lá na igreja, cara, Deus deu um quebrantamento tão poderoso, porque nós precisamos valorizar esse ambiente de paternidade. Porque é esse lugar que o Senhor nos cura, é esse lugar que nós recebemos destino, é esse lugar que nós recebemos essa direção de Deus, é nesse lugar que nós fluímos no Espírito da verdade. O Espírito da verdade é um Espírito que o mundo não pode conhecer, irmão, mas nós podemos. Por quê? Porque Ele habita em nós e estará conosco para sempre. Aleluia. Tem gente que senta em qualquer outra mesa, menos na mesa da presença de Deus. Tem gente que quer ter um pai, mas não quer ser filho.
procura de mensagens sobre paternidade, mas irmãos, não basta nós queremos falar de paternidade, nós devemos desejar ser filhos. Nós temos que desejar ser filhos, sermos corrigidos, sermos exortados, mas também sermos abençoados, alimentados e destinados para um propósito. Aleluia! Porque somente os filhos legítimos, eles vão poder usufruir nos benefícios que a paternidade dá. Você e você talvez queremos fazer coisas que muitas pessoas fazem, mas nós precisamos começar a fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que começar por aqui. Eu vim conversando com alguns discípulos do caminho e nós estávamos lembrando de quando começamos o ministério. E nós enviamos algumas igrejas para outros lugares, estados, e alguns pastores param no meio do caminho e eu digo, meu Deus, como consegue parar de servir a Deus? Algumas pessoas vão parando, vão minguando no meio do caminho e nós precisamos por Deus. E qual que é o problema? O problema é que as pessoas não querem passar por todo o processo, não querem ser filhos, não querem ser servos. Eu estava comentando sobre isso com os discípulos e nós compreendemos isso também, é verdade. Você lembra quando nós começamos? Nós falávamos sobre lugares e nós não tínhamos lugares. Nós falávamos sobre pessoas e não tínhamos pessoas. Falávamos sobre sons, sobre estruturas e não tínhamos nada disso. Mas falávamos sobre isso. Porque quando você está na mesa do Pai, o Pai te desperta para os sonhos. O Pai te dá visão. E a visão é você trazer o futuro para o seu presente. Isso é visão. Visão é provocar o futuro no seu presente. Todo aquele que tem visão, ele vai olhar o futuro hoje. E ele vai olhar o futuro e vai buscar. Porque a mesa faz isso. A mesa de Deus faz isso. Ele nos leva para esse lugar. Ele nos transporta para esse ambiente. Então o ambiente de paternidade vai ativar em nós algo que nós sozinhos não conseguimos fazer, algo que nós sozinhos não conseguimos ter. Então, se você entrar na internet hoje é a era do todo mundo fala tudo. Você encontra hoje muita gente falando da igreja, falando das denominações, falando dos movimentos, e você vê pouca pessoa que tem relacionamento com isso. Porque a internet deu voz para todo mundo. Então você entra na internet agora e você pode colocar qualquer assunto que você quiser saber, e aí você vai encontrar na internet. Sabe qual é o nosso problema? A nossa falta de paternidade é tão grande que nós perguntamos mais para a internet do que para os nossos pastores, muitas vezes. Talvez seu pastor às vezes pregue uma coisa aqui, aí você vai na internet e vê se é verdade que ele pregou. Por que você não pergunta para ele, repete na internet? Eu falo isso lá na igreja, eu já dei os nomes de algumas seitas que não surgiram aí. Aqui eu não vou falar por questões éticas, mas lá eu falo o nome, eu falei, esses caras aqui são sem vergonha. E esses caras aqui não prestam, são Alexandres e Mineus e Filetos desse tempo, que querem perverter a doutrina. Então cuidado com esses caras, porque as pessoas saem da igreja muitas vezes, mas não te perguntam o que você pregou, mas vão perguntar no YouTube. Aí aparece muita gente frustrada para pregar contra tudo aquilo que está sendo pregado, porque há uma falta de paternidade. Nós temos que nos sentir filhos, temos que nos mover como filhos de Deus, porque somente o Espírito de Deus é o que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A única coisa que testifica com o nosso Espírito
que nós somos filhos de Deus, é o Espírito de Deus. E na onde eu vou encontrar esse Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Então não é do mundo, porque o mundo não pode conhecer. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então somente o Espírito de Deus é quem testifica que de fato nós somos filhos. Se nós não recebermos esse Espírito, se nós não tivermos relacionamento com esse Espírito, não reconheceremos que somos filhos de Deus, nos tornaremos como meninos, ainda que sejamos filhos, não poderemos usufruir daquilo que o reino do nosso Pai está manifestando em nosso favor. Gálatas 4 diz que em todo tempo que o herdeiro é menino, nada difere de ser um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O que nós aprendemos com isso? Que ainda que eu seja filho, mas se eu não entender que eu sou filho, de nada valerá. De nada. Então talvez nós tenhamos cometido muitos excessos, muitos exageros, tentando buscar esse reconhecimento ou esse entendimento. Mas irmãos, é simples. É muito simples. É um lugar onde a presença. E esse lugar está em uma pessoa. Nós pensamos em encontrar Jesus em tantos lugares. Nós pensamos em encontrar a presença em tantos lugares. Teve 2 anos atrás, um ano antes da pandemia, em 2019, eu pregava em muitos lugares. E o Senhor falou comigo. Falou: você vai ficar um tempo você pregando ali, porque isso não está te identificando. Eu quero que você cuide da igreja. Eu quero que você esteja com as pessoas. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quiser, eu quero. Eu tinha ido fazer missões em muitos lugares, viajando países, e o Senhor falou: não, você não vai para mim, você vai ficar por aqui. E aí eu comecei a trazer as pessoas para perto. Hoje nós, na igreja, nós somos todos um só. Nós estamos na mesma mesa, nós comemos no mesmo lugar, nós falamos das mesmas coisas. Porque para mim isso é paternidade. Eu digo, e eu aprendi isso, eu tive que aprender, que tem muitas pessoas que querem te dar paternidade espiritual, querem ser uma cobertura na sua vida, mas nunca te chamaram para andar perto. Que pai é esse que não te chama para andar perto? Que pai é esse que não senta com você na mesma mesa para comer? Que pai é esse, irmão? Então, o que nós vamos entender, cara? Que tem um lugar que nós não podemos perder. Esse ambiente, esse lugar que o Senhor preparou para nós, e nós queremos estar nesse lugar. Então é tempo de ressignificarmos algumas coisas. Eu, como disse, não conheço talvez a história de vocês, não conheço os apóstolos aqui, mas uma coisa há uma palavra de Deus para mim, para a sua vida hoje. Se é tempo de ressignificar algumas coisas, voltar para o ambiente da mesa e começar a exercer filiação, primeiramente, depois paternidade. Vamos aprender a ser filho, vamos aprender da paternidade, vamos aprender o que o Senhor vai fazer por intermédio dessa união entre pais e filhos. Por quê? Porque é a promessa dos últimos dias que Deus vai enviar a unção de Elias. Para quê? Para converter coração de pais a filhos e coração de filhos a pais. É ainda o toque que cura, é ainda a presença. Aleluia! Eu entendi isso, cara. Eu estava sentado ali no banco antes de subir, antes de começar o culto. Eu tenho um filho, 8 anos, chama Azar. Eu tenho 3 filhos.
ore por mim. Aí ele me mandou um áudio de aproximadamente 1 minuto fazendo uma oração por mim. E eu ouvi ali aquilo e falei, meu Deus, porque se o relacionamento não for restaurado, não vai fazer sentido. Esse é o tempo que o coração dos pais precisa se converter ao coração dos filhos. Pai, seja espiritual, seja físico. Você já parou para ouvir seus filhos? Ou melhor, você já pediu para um filho se orar? Não sei quantos líderes têm aqui, mas eu tenho discípulos que oram por mim o tempo todo, e eu oro e falo, lembra isso assim, ora por mim. Ah, mas a gente não precisa de oração. O coração dos pais precisa se converter ao coração dos filhos. O coração dos filhos precisa se converter ao coração dos pais. Essa semana passada o intercessor me ligou, eu estava atribulado aquele dia com umas situações justamente na internet. Eu fico doido com esses covardes que ficam falando na internet, não tem coragem de promover algo sadio. E eu provoco eles, porque eu também sou teólogo, sou formado em teologia, tenho expansão em algumas especializações, e eu digo para eles, cara, eu sou neopentecostal, sou teólogo, eu gosto do fogo de Deus, e o que vocês falam é besteira, vamos conversar, mas eles não conversam. Aí eu estava em casa revoltado esse dia, aí o filho olha e falou, chamou o pai, quer que eu ore por alguma coisa? Eu falei, olhe por mim, eu preciso de oração hoje. Olhe por mim. Por quê? Porque eu sei que Deus vai nos usar para nós movermos algo poderoso nesses dias. Porque eu sei que Deus não está atrás dos famosos nesses tempos, Ele está atrás dos famintos. E Ele nos encontrou famintos, irmão. Nós estamos vivendo um tempo precioso, eu falo isso com o olho cheio de alegria. Meus olhos brilham quando eu falo do que Deus está fazendo no nosso meio. Sabe por quê? Porque não tem palco, não tem aplauso, não tem plateia, não tem nada disso. Sabe o que tem? É a presença gloriosa de Deus. E para nós é o que basta, sabe por quê? Porque eu entendo que Deus está nos devolvendo aquele lugar. Deus está nos devolvendo de volta ao jardim. Deus está nos levando outra vez para aquele ambiente do jardim. É o ambiente que nós queremos estar. Então, irmãos, nós não precisamos de uma reforma hoje teológica, não. Nós precisamos de uma reforma espiritual, uma reforma moral. É o que nós precisamos. O que nós precisamos é que algo aconteça no nosso meio, não no movimento, não no entretenimento, mas que de fato o coração dos filhos comece a se converter ao coração dos pais, e o coração dos pais se converter ao coração dos filhos. Aleluia. Diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, diz assim, 2:15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele a paz, vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por intermédio de Jesus, ele que desfez a inimizade, ele nos deu acesso ao Pai por intermédio do Espírito, um único Espírito que nos une, que nos move para esse propósito em Deus. Aleluia. Ele nos conectou com o eterno. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 18 diz: ora, onde há remissão destes, não há mais condenação pelo pecado. Tendo, pois,
Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 27 que o véu se rasgou. O véu se rasgou. A Bíblia diz que caiu de cima a baixo e um novo e vivo caminho foi aberto. E nós podemos entrar com ousadia. Ou seja, nós voltaremos a esse ambiente. Nós voltaremos a esse lugar. Você não perdeu a casa de Deus. Você não perdeu. O que você perdeu foi o lugar. Ele quer nos levar de volta. Um novo e vivo caminho se abriu. Um novo e vivo caminho se abriu. A Bíblia diz, Mateus 27:50, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo tremeu a terra, e venderam-se as portas. Um novo e vivo caminho foi aberto, como está escrito em Hebreus 10:20. Em Hebreus 9:24 diz, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Aleluia! Aonde Jesus entrou quando o véu rasgou, não foi no lugar santíssimo. Aleluia! Obrigado. Porque Ele quer nos levar de volta a esse lugar. Ele disse, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar. Ele disse, Ele não entrou no tabernáculo, no santuário, por figura ou feito por mãos de homens, porém voltou para o mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Se Ele foi, eu também vou. Ele disse, aonde eu esteja, vós também estejais. Aleluia! A Bíblia diz que Deus abriu um caminho e nós entramos de volta naquele lugar. Que lugar é esse? O lugar que Adão perdeu. O lugar que Adão perdeu, Deus abriu o caminho. Sabe? Escute nesse detalhe, eu vou encerrar. Diz a Bíblia que Deus tirou Adão daquele lugar, colocou o quê? Um querubim na porta para que ninguém pudesse entrar. E a Bíblia diz que quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, no livro de Êxodo 26:31, ele diz para Moisés que no lugar santíssimo ele precisa que um véu faça a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Êxodo 26:31 diz, depois fará um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido. E olha o que ele diz, com querubins de obra-prima se fará. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, o que me separa do homem, o que me separa do relacionamento, o que tira vocês desse lugar, é o querubim que eu coloquei na porta do jardim. Enquanto esse querubim está na porta, ninguém entra, que isso é um comando. Por isso que quem entrava no lugar santíssimo, para entrar no lugar santíssimo tinha que ser coberto, e o ambiente tinha que ser cheio de fumaça. Se o ambiente não fosse cheio de fumaça, ninguém entrava. Por quê? Porque é uma simbologia, é uma tipologia. Deus estava ensinando. Quando Moisés fez o véu, Deus mandou ele desenhar o quê? Querubim na cortina do véu. Para quê? Para que Moisés sempre lembrasse que na porta do jardim tem um querubim, e que o Santíssimo representa um ambiente do sobrenatural. O Santíssimo representa o terceiro céu. Paulo foi até lá, primeiro, segundo, terceiro céu. Esse é o ambiente, é o Santíssimo. Só que não era qualquer um que entrava, mas mesmo assim Deus queria que alguém entrasse. E o que Deus fez? Falou, para entrar aqui tem que ser coberto, revestido, e tem que estar escondido na fumaça. Então o que Deus falou para Moisés? Propositalmente, você vai montar um lugar, vai montar o átrio, vai montar o santo, mas no santo, na porta do véu, você vai colocar o altar do incenso. O altar do incenso é colocado na porta do véu, ou seja, colado com o véu que separa o santo do santíssimo. Por quê? Porque aquele ambiente precisa ser um ambiente coberto. Então antes do sacerdote entrar no santíssimo, ele tinha que queimar incenso, bastante incenso, até que o lugar santíssimo se enchesse da fumaça. Porque isso é uma analogia ao céu, e é uma analogia ao anjo que está desenhado no véu, dizendo: se o anjo te vê,
você morre, você não entra. Há uma espada rodando nesse ambiente. Para entrar aqui tem que ser escondido. Daí vem a canção do toque no altar, no santo do santo a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Então o sumo sacerdote, para entrar ali, teria que encher o lugar de fumaça. E quando o lugar se enchia de fumaça do incenso, que para nós significa adoração e oração, então o sumo sacerdote poderia entrar. Por quê? Porque o anjo que estava na porta não o veria. Isso é uma alegoria. Então ele dizia: agora eu posso entrar, posso me encontrar com Deus no lugar santíssimo, e ali eu vou habitar, ali eu vou estar. Esse é o lugar que Moisés escreveu no Salmos 91. Sim, no Salmos de Moisés: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansa. Ele dirá: o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Ele diz que é ali que Deus o livra do laço do passarinheiro, é ali que Deus o livra da peste perniciosa, é ali que Deus o livra das pestes que assolam o meio-dia. Não onde no lugar santíssimo, mas a Bíblia diz que havia ali esse anjo desenhado, era um símbolo de que o jardim ainda estava fechado. Mas a Bíblia diz em Mateus 27:50 que Jesus gritou na cruz: tetelestai, está consumado. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado, o querubim que estava na porta foi tirado, um novo e vivo caminho se abriu, e hoje nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Deus nos devolveu o lugar. O que você perdeu, vou falar de novo, não foi o Pai, não foi a igreja, não foi a casa. O que você perdeu talvez tenha sido o lugar, e hoje Deus quer te restaurar a esse lugar. Quantos creem que Deus quer te restaurar a esse lugar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, o véu se rasgou, e eu quero entrar, eu vou me atrever, voltar para esse lugar de paternidade. Eu não perdi o Pai, eu só perdi o lugar. Sabe o que o Pai falou para o filho pródigo? Eu estou te esperando. Você não perdeu o Pai está aqui. Então volte, porque eu te espero aqui, no mesmo lugar. Sabe o que é beber, moço? Às vezes tem algumas pessoas que vêm, que vão, e quando elas voltam, elas dizem: ah, você ainda está aqui? Eu digo: ainda estou aqui. Eu ainda estou no mesmo lugar. Eu ainda estou no altar. Eu ainda estou queimando por Jesus. Eu ainda estou me entregando. Ele vai preparar um lugar. Feche os seus olhos comigo. Deus se levou a esse lugar. O Senhor te levou.